Querido Caio, a gente quer saber de você qual o momento da sua vida de maior mudança, de verdadeira ruptura do tecido, do espaço-tempo, em que o destino te pregou uma peça ali e tudo mudou. Que quando você agora olha para trás, você avalia que foi uma intervenção divina ali, que foi Deus atuando para modificar a sua vida. Foi no dia 18 de julho de 1973, eu que já vinha querendo me matar há uns 2 anos. Eu tive tudo muito precoce na vida, inclusive um ardente desejo de morrer desde 15, 16, 17 anos. Parecia que tudo era uma grande banalidade e que aquilo ao que eu me dedicava jamais iria preencher a minha vida e nem tinha nada nem ninguém que tivesse esse poder. Aí chegou esse dia, no dia 18 de julho de 73, eu literalmente desisti. Peguei a minha moto e imaginei algumas formas de partir. Falei, a minha mãe não merece que eu acelere essa moto aqui contra um paredão e fique todo esmagado. Ela não merece me ver com o corpo chapado. Aí eu fiquei pensando outras formas. Aí falei, não, eu vou até a casa do fulano, que era na rua Duque de Caxias, em Manaus, e vou pegar o revólver dele, que eu sei que ele tem um revólver em casa, e vou dar um tiro na cabeça, que aí entra por um lado, sai pelo outro, eu vou e ninguém fica tão chocado assim com a imagem grotesca do meu suicídio. E quando eu peguei a moto, fui, subi, passei na frente da Escola Técnica Federal, 18 de julho de 73. Em outubro de 74, aquela coisa parou lá em cima. 1 ano e 2 meses depois, eu já era uma outra criatura, com outro olhar da vida. Parecia que eu tinha renascido num outro universo. Mas naquele dia eu queria morrer. Quando eu entrei, tinha uma multidão saindo pela porta de um templo da Assembleia de Deus. Aí eu falei, meu Deus, que coisa mais horrível, eu queria passar e era gente demais. A minha moto, eu zangado com a vida, com tudo. Aí veio um rapaz magrinho, chegou para mim e falou, escuta, Caio, eu te conheço, eu sou da classe da sua irmã, aqui na Escola Técnica. Eu queria te convidar para você entrar aqui nessa igreja. Eu falei, eu lá quero saber de igreja, eu odeio igreja. Entra aqui, ouve uma mensagem, dá uma chance. Ouve uma mensagem que talvez mude a sua vida. Encosta a moto, por favor. Aí ele foi, eu botei a moto na calçada, subi, ele me levou para um mezanino. Tinha um cara forte, com uma criança assim no braço esquerdo, eu sentei do lado direito desse homem. E ele gritava, era aquela suadeira, aquela maluquice, aquela insanidade, todo mundo falando em línguas e algaravias estáticas e aquela loucura toda. Eu digo, meu Deus, eu querendo morrer e os doidos estão doidos aqui. Eu estou querendo me matar. Meu Deus, graças a Deus eu nunca fiz parte disso. E o cara pregando lá não dizia coisa com coisa. Era um amontoado de chavões e frases feitas, e naquele tempo ainda tinha chavões e frases feitas. Hoje em dia nem mais isso tem. Aí, de repente, ele fez uma pergunta. Ele disse, quem aqui sabe por que no alto da cruz de Jesus tinha uma placa escrita em hebraico, latim e grego? Este é Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Quem sabe? Aí ficou aquela calmaria no meio da gritaria, se deram uma silenciada. Aí eu fiquei pensando, falei, eu não sei. Não sei. Eu estava muito doido. Sim, no mínimo eu fumava uns 14, 15 tarugos de maconha por dia, dos bons, né? E tomava ácidos e o que viesse, doidaço. Aí eu viajei e falei, eu não sei, cara, não sei. Aí ele fez um silêncio retórico, assim, de uns 10 segundos,
e falou: é porque o hebraico era a língua do monoteísmo, o latim era a língua da política dos romanos e o grego era a língua da filosofia. E Deus queria que o mundo inteiro soubesse que o verdadeiro rei estava pregado na cruz. Aí quando ele falou isso, aquilo veio e me bateu, pá, mas eu levei nos córneos do espírito, sabe? Pum! Aí eu comecei a compreender tudo. Eu falei: agora eu sei porque eu quero morrer. Porque eu sou como um astro sem centro gravitacional. Eu sou como um ente do universo atravessando o espaço-tempo, cortando as galáxias, sem pertencer a nada nem a ninguém. Eu sou só um meteoro perdido, indo para o frio de todas as coisas. A minha vida não tem sentido. Aí eu comecei a chorar, me levantei, saí dali, sentei na minha moto e chorei até 2, 3 da manhã, nas estradas, na floresta, sentindo aquele cheiro de floresta, chorando, e dizia: oh, Deus, por favor, se eu não te encontrar, minha vida não vai fazer sentido e eu não vou aguentar existir. Aí eu voltei para casa, me ajoelhei e fiz a primeira oração minha mesmo, que eu me lembro de ter feito na vida. Eu me ajoelhei e falei: Jesus, eu já ouvi a minha mãe dizer algumas vezes que tu vieste ao mundo para buscar e salvar o perdido. Então, se o teu negócio, se tu vieste ao mundo para buscar o perdido, eu quero dizer que eu sou o cara ideal para tu achares. Então me acha, por favor. Aí eu não dormia quase nada, eu era um cara insone, mas naquela noite eu dormi, eu desmaiei naquele transe do inusitado que até ali tinha me acontecido. Aí quando foi 6h30, 6:45, meu pai disse que acordou com aqueles gritos lancinantes que vinham do meu quarto. Ele correu até lá. Quando ele abriu a porta, eu estava no chão, estribuchando e sem controle sobre mim mesmo, grunhindo, com os olhos esbugalhados, num desespero enorme. E aí ele falou, sem gritaria, meu pai era um homem de uma convicção espiritual poderosa. Aí ele falou: eu não gerei filhos para serem habitação de espíritos malignos. Eu gerei filhos para serem habitação do Espírito Santo. Aí ele falou: fica livre, Caio Fábio. Aí eu só lembro daquela coisa saindo de mim. Eu não tinha perdido consciência em nenhum momento, eu só não tinha controle. Perdi todo o controle motor, todo o controle sobre fala, sobre qualquer outra coisa. Eu estava naquela sujeição, sob uma dominação espiritual estranha, perversa. E aí, aquela coisa saiu, ele falou: vem para cá, dorme comigo. Aí me botou entre mim e minha mãe. Eu, aquele homão jiu-jiteiro, cheio de carga, vivia quebrando todo mundo e tal. Fiquei. Ele disse que quando eles se levantaram, eles me deixaram num estado fetal, numa posição fetal ali, me encolhidinho. Aí, quando eu me levantei 12:00, a minha mãe falou: olha, o seu pai, ela nunca me dizia nada disso, eles tiveram um respeito pela minha loucura extraordinário, eles só oravam e pediam que Deus me alcançasse com o amor dele. E aí ela me disse: seu pai pediu para você voltar para casa hoje às 6:30, não leve a mal, é que ele gostaria de conversar, porque eu era um cara incomunicável, praticamente. Aí eu falei: não, mãe, é que o papai não sabe, nem você, o que já me aconteceu. E não me aconteceu hoje de manhã, aquilo ali foi o estribucho do rabo da lagartixa. Eu vou estar aqui às 6:30. Aí voltei para casa, sentamos na varanda, aí ele falou: meu filho, eu só quero lhe dizer que você está numa situação tão complicada,
espiritualmente, que se você viver mais alguns dias assim, você não vai sobreviver. Ou é Cristo, ou é o caos que está diante de ti. Eu não estou querendo te oprimir, eu só estou querendo que você saiba. Eu falei, não, pai, é Cristo. É que você não sabe o que me aconteceu ontem à noite. Aí eu contei para ele da experiência. Isso era o dia 19, às 6h30 da tarde. Aí ele chorava, em silêncio. Eu só via aquelas lágrimas grossas, molhando aquele peito cabeludo. Meu pai era um cara que tinha uma largura, uns braços, era um homem forte. E aquele peito, parecia um gorila as costas dele. E ele ali chorando, em silêncio, não disse uma palavra. Só me beijou. Aí me perguntou, o que você acha que vai ser a sua maior dificuldade? É parar com essas drogas todas que você toma? Eu falei, não, isso aí eu só tomo por causa de tanto desespero. É anestésico. Que maconha eu estava fumando desde 12 anos de idade. 13 anos, um ano depois daquela foto ali, 1 ano e meio, eu comecei a fumar os meus primeiros baseados. Falei, é só anestesia. Então qual é, meu filho? Eu falei, é mulher, pai. Mulher é um negócio absolutamente incontrolável. E eu não sei o que é, eu passo e eu não preciso fazer força. Elas me chamam, e a mulher de tudo que é idade, é uma facilidade brutal, e elas são maravilhosas, e eu me deleito nelas. Aí ele falou, eu sei o que você está falando, eu já vivi isso também. Aí eu falei, para a mulher eu não tenho jeito. Aí ele falou, tem sim, porque eu tive. Você tem também, eu vou te ensinar a como você vai lidar, não com mulher, porque mulher a gente tem que amar, tratar bem, isso tudo. Você não tem problema com mulher, você tem problema com a sua carnalidade animal. E com essa vontade animal de possuir, de devorar, mais uma carne que você quer comer do que alguém que você quer conhecer. Eu falei, é verdade, porque até hoje eu não me permiti ter nenhuma relação contínua. Eu vivo das alternâncias diárias. Ele falou, eu vou te ensinar. E eu falei, como é? Ele falou, eu vou te ensinar a jejuar. Eu vou te ensinar a orar. E eu vou te ensinar a silenciar o teu espírito. E a confiar em Deus. E aí começou aquela aventura, a partir da qual eu comecei minha narrativa hoje, sobre a dimensão mística. E à medida em que eu fui vivendo aquilo, o assédio só aumentava, e ao mesmo tempo a minha pacificação só crescia. Crescia, que eu cheguei ao ponto de voltar a ter relações sexuais, que era uma coisa diária, que se eu não tivesse todo dia parecia que tinham me amputado. Há 2 anos depois disso, quando eu vinha casar, e eu passei aqueles 2 anos posteriores sem nenhum sofrimento, sem nenhuma angústia, sem nada disso. Foi extraordinário. Então, foi uma visitação de outra dimensão e de outro mundo, tanto na minha conversão como no que se seguiu a ela de pacificação. Foi a inundação da celestialidade no peito de um garoto que não sabia que tinha sido dedicado a Deus por um pai agnóstico. É por isso que eu digo e repito, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia para conosco. E a oração de um agnóstico foi o que me trouxe a Deus. Essa é a resposta que eu tenho a dar. Muito bom. Muito boa. Estou emocionado aqui de novo. O chat também, todo mundo. O chat tá tudo molhado aqui. Ó. O chat, todo mundo chorando, emocionado. Coisa linda, coisa bonita. Molhado. Não é?